Hoje eu quero falar de Coisa de Rico, esse livro que tá super comentado. Eu vou dar as minhas opiniões sobre ele, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos explorar esse universo dos ricos? Mas quem é o antropólogo do luxo? É o Michel Alcoforado, um carioca antropólogo, que decidiu estudar uma população muito específica e rara, os ricos brasileiros e todas as características que os cercam. Pois é, e ele escreve um livro a partir dessa tese, que você pode ficar tranquilo, é interessante, não é uma tese, é um livro de não ficção super bem humorado, porque o Michel sabe contar uma história. E como o antropólogo foi catapultado para o mundo dos ricos? Pois é, catapultar é um verbo que o Michel usa muito na narrativa dele, é perfeita, é de uma inteligência e de um bom humor que eu acho muito singular. Por quê? Remete às catapultas, lá sei lá, da era medieval, primitiva, sei lá quando, que era um instrumento que lançava algo para dentro das muralhas de uma fortaleza. E foi isso, o Michel precisou ser lançado, catapultado, para romper as barreiras que os ricos criam ao redor deles. Seja para se diferenciar dos menos ricos que estão atrás deles, seja para também se aproximar dos mais ricos. É uma constante procura por parecer mais rico. Para a realização de sua tese, o Michel precisava entrevistar, observar os ricos em seu habitat natural. Só que ele não era aceito. Para começar, ele não tinha uma secretária, porque rico não fala com as outras pessoas. É a secretária do rico que fala com a secretária de um outro rico. Ele não vai falar também com o pobre, né? Então não havia meio do Michel entrevistar essas pessoas, até que uma jornalista do meio econômico, super famosa, lança uma matéria cuja headline era o antropólogo do luxo, Michel Alcoforado. Pronto, esse foi o cartão de visitas necessário para que ele fosse recebido. A partir do momento que ele recebe esse título, antropólogo do luxo, ele passa a ser convidado para as festas dos ricos, para as casas milionárias dos ricos, começa a ser convidado a viajar com os ricos e vai desenvolvendo aí a tese dele. Mas o livro, então, parece uma tese de forma alguma. Em alguns momentos, sim, ele coteja o que ele vai descobrindo com a literatura, a luz da literatura e de antropólogos, com referências bibliográficas e tudo, mas a maior parte do tempo ele te conta causos e são bizarros, para falar o mínimo, são surreais. Surreal na minha perspectiva. A gente não conhece o mundo dos ricos. Esse é um fato, a gente não conhece. E eu já esbarrei por uma ou duas vezes com esse universo. E uma delas foi na época de faculdade, minha primeira vez na USP, sei lá, 30 anos atrás, eu conheci e me relacionei com algumas pessoas que tinham amigos desse mundo. Afinal, algumas faculdades tradicionais, como São Francisco, a Medicina, a Poli, tem aqueles alunos que o pai, o avô era juiz, era advogado, era médico, era dono de uma empresa de construção, sei lá, coisas do gênero. E eu, de vez em quando, esbarrava numa dessas pessoas e era muito difícil conversar com elas. Elas eram super simpáticas, recebiam bem e tudo, mas chega uma hora que a conversa foge ao seu alcance e você é excluído. Você, vai ao cinema com uma dessas pessoas. E os dois assistiram o filme e tal, né? As pessoas todas assistiram, mas a pessoa ela vai comentar que as legendas não foram bem feitas, ela riu nessa palavra, naquela outra, enquanto eu tinha que me esforçar para ler, porque eu não falava inglês na época. Então tem
diferenciação e exclusão em tudo. A criação dos símbolos de riqueza e da diferenciação desses muros é fundamental para os ricos e sempre aconteceu, há 30 anos atrás sempre aconteceu, imagino eu. E só para ilustrar, naquela época, a gente poderia falar de viagens, tema muito importante para ricos, para onde as pessoas estão viajando. E aí vocês podem pensar, mas aí também não é tão difícil assim, você viaja também? Sim, mas o lance você conhece aquela estação de esqui, você esquia assim, você faz assado, aquela pista preta de não sei aonde e que não sei aconteceu comigo? Veja, você tem que ter tido, não é que você foi viajar uma vez, não é isso. Você é quase um esquiador profissional, tamanha a sua facilidade de acesso às pistas de esqui do mundo inteiro. Ou seja, logo você foi viajar, você foi para Suíça, sei lá para onde. Não é esse o ponto. Eles vão criar um novo degrau que você com certeza não subiu. Bom, assim ele vai contando essas histórias de ricos. E uma coisa interessante, uma coisa que une todos os seres humanos, ricos e pobres, que é o medo. Sabe que rico também tem medo. O único medinho deles que é diferente do nosso é que eles têm medo de ficar pobres. Isso aí é uma desgraça. Mas até a gente, né? O pouco que tem, se perder, tem medo de perder, eu sei disso. Mas a única vez que eu consegui ter uma conversa autêntica com uma pessoa desse meio, eu nem sei se ela era rica ou não, ela era tida como metida dentre aqueles ricos. E ninguém conversava muito com ela, tal, e por acaso numa festa eu sentei do lado dessa moça, nem sabia disso, eu só soube depois. Mas estão lá sentadas duas, tal, a pobretona e a rica. E aí, não sei por que surgiu o assunto de morte. A gente tinha, na mesma época, levado um susto. A gente estava nadando, ela lá, provavelmente, em alguma ilha paradisíaca, eu aqui no litoral de São Paulo mesmo, e a gente se assustou e quase afogou. E gente, horrível, né? Quem já levou um susto no mar sabe que é horrível. É horrível. E esse medo, o medo da morte, o medo de morrer afogada, foi uma coisa que me uniu à menina rica. E nós conversamos animadamente a noite inteira, porque a gente teve um sentimento humano em comum, medo. Medo de morrer. Olha só que loucura. Pois é, o livro do Michel é incrível, eu dou 5 estrelas para ele, super recomendo também os vídeos dele, que você se diverte pra caramba com o jeitão dele, que é muito simpático e muito bem-humorado. E eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.